O faixa preta pediu a um zelador negro para lutar com ele, por diversão. O que aconteceu a seguir silenciou toda a academia de artes marciais. Ei, você aí, limpando. Que tal uma rápida demonstração? Gritou Derek Mitchell do centro do tatame, seu faixa preta brilhando sob as luzes fluorescentes da academia. Aposto que você nunca viu uma luta de verdade na vida, certo? James Washington parou de esfregar o chão e olhou lentamente para cima. Aos 42 anos, ele trabalhava como zelador naquela academia havia apenas 3 semanas, sempre chegando após o horário, quando os alunos já haviam ido embora. Mas naquela noite de quinta-feira, os treinos das aulas avançadas haviam passado do horário habitual. Não quero te atrapalhar, sensei, respondeu James calmamente, voltando a esfregar uma mancha teimosa no chão. Só estou terminando aqui para você poder continuar. Derek soltou uma risada alta e teatral que ecoou pela academia. Pessoal, olhem para isso. O cara tem medo até de pisar no tatame. Os 8 alunos presentes riram nervosamente, alguns claramente desconfortáveis com a situação. O que Derek não sabia era que James havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer quem realmente era. 20 anos desde que deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos guardando um segredo que nem mesmo sua filha adolescente sabia. Vamos lá, cara, continuou Derek, se aproximando com aquele sorriso arrogante que usava para intimidar iniciantes. Só uma demonstração. Aposto que você nem sabe fazer uma guarda básica. Que tal mostrar a meus alunos a diferença entre alguém que treina e alguém que só limpa? James sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo dormente sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos se encontraram com os de Derek brevemente, e por um segundo, algo passou entre eles que fez o instrutor dar um passo para trás involuntariamente. Só uma demonstração educativa, insistiu Derek agora, tentando esconder a repentina incerteza em sua voz. Nada muito sério. Só para mostrar aos iniciantes por que é importante respeitar a arte marcial. James colocou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Em toda a academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, disse James finalmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai pedir desculpas a todos eles por transformar o tatame em um circo. Derek riu, mas desta vez o som foi um pouco forçado. Peut dire desculpa, Cara? Você é quem vai se desculpar ao chão quando se encontrar com ele. O que nenhum deles sabia era que James Washington havia sido, uma vez, James Silent Storm Washington. 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas, ele havia se aposentado no auge de sua carreira após um acidente que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treinamento. Desde então, ele havia prometido nunca mais lutar. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Derek Mitchell. Derek ajustou seu faixa preta com um gesto teatral, claramente saboreando cada segundo da atenção. Pessoal, vocês estão prestes a ver uma demonstração prática de por que existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. James observou enquanto os 8 alunos formavam um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis com a situação que se desenrolava diante deles. Todos, olhem isso, continuou Derek, gesticulando dramaticamente. Aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para... Bem, vocês sabem. James sentiu aquele mesmo espasmo no peito, o mesmo que sentirá 20 anos atrás ao ouvir comentários semelhantes sobre lutadores que não se pareciam com campeões. A diferença era que agora, aos 42 anos, ele havia aprendido a transformar raiva em combustível para algo muito mais poderoso do que socos. Sensei Derek, interpelou timidamente a jovem asiática com o cabelo preso. Talvez pudéssemos continuar nosso treinamento normal. Está ficando tarde. E você, Sarah Shen? Está questionando minha metodologia de ensino? Derek a cortou com firmeza. Sente-se e assista. Você vai aprender mais nos próximos 5 minutos do que em um mês de treinamento convencional. James percebeu como Derek usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo em seus olhos, o mesmo que vira no espelho 2 décadas atrás,
quando acordou em pânico lembrando-se do acidente que tirou a vida de Tony Hammer Rodrigues, seu melhor amigo e parceiro de treinamento. Tony havia morrido por culpa dele. Era simples assim. Uma série de socos que James havia desferido com força excessiva durante o treino. Tony caiu, bateu a cabeça no chão de uma maneira estranha e nunca acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas James sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários racistas da plateia naquela noite. Então, zelador, zombou Derek. Que tal mostrar a meus alunos como fazer uma guarda básica? Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão? As risadas ecoaram pela academia, mas James permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente. Por um momento, ele estava de volta naquele ringue em Las Vegas, ouvindo os mesmos tipos de comentários que precederam a tragédia que mudou sua vida para sempre. O que aconteceu? Você está com medo? Insistiu Derek agora, circulando James como um predador. Ou você vai ficar aí parado como um poste, como faz o dia todo com o esfregão? Foi aí que Derek cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou James levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de alguém que nunca enfrentou as consequências reais de suas ações. James absorveu o empurrão sem se mover um centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Derek sentiu como se estivesse tentando empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por um breve momento. Interessante, murmurou James, mais para si mesmo do que para Derek. Faz tempo que alguém não tenta me provocar assim. Havia algo na voz de James que mudava a atmosfera. Não era ameaça nem raiva. Era a calma assustadora de alguém que havia atravessado vales muito mais sombrios e emergido transformado. Derek, vocês ouviram isso? Ele acha interessante. Que tal mostrarmos a ele a diferença entre pensar e saber? O que Derek não percebeu é que cada palavra e gesto humilhante estavam despertando algo em James que estivera adormecido por 2 décadas. Não a raiva ou a sede de vingança, mas algo muito mais perigoso. A memória cristalina do que realmente era quando parou de se esconder. Sarah Shen observou a cena com crescente desconforto. Havia algo na maneira como o zelador respirava, na forma como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente que a fazia lembrar os documentários sobre grandes predadores que assistia no Discovery Channel, a calma antes do ataque. Última chance, amigo, anunciou Derek, agora claramente irritado pela falta de reação de James. Ou você aceita a demonstração como um homem ou eu chamo a segurança para te escortar para fora. E adivinha? Você também perde seu emprego. James abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Derek, o instrutor sentiu um frio na espinha, como se tivesse acabado de acordar um dragão que pensava ser apenas uma lagartixa inofensiva. Tudo bem, disse James finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes caírem em silêncio instantaneamente. Mas quando terminarmos, quero que você explique a seus alunos por que transformou um lugar de aprendizado em um circo de humilhação. Derek riu, mas desta vez o som era nervoso. Explicar? Cara, você vai ter muito que explicar quando estiver no chão. O que nenhum deles sabia era que James havia passado os últimos 20 anos não só fugindo de seu passado, mas aperfeiçoando um controle emocional que transformou sua antiga raiva destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele, uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Derek estava prestes a descobrir da pior maneira possível. Derek ajustou sua postura, claramente satisfeito com o silêncio respeitoso que havia se instalado na academia. Os 8 alunos formavam um perfeito círculo ao redor do tatame, alguns ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis com a situação que se desenrolava diante deles. Pessoal, vocês estão prestes a testemunhar uma lição que vale mais do que 6 meses de treinamento, anunciou Derek teatralmente, estendendo os braços como um showman. A diferença entre aqueles que dedicam suas vidas às artes marciais e aqueles que apenas, limpam o chão onde lutadores de verdade andam. James permaneceu imóvel no centro do tatame, mas algo mudará em sua respiração. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento ele não estava mais naquela academia em Denver. Ele estava de volta ao Ginásio Nacional de Las Vegas, 22 anos atrás, ouvindo os mesmos comentários da plateia antes de sua luta pelo título mundial contra Victor The Demolition Petrov. Olhem só aquele neguinho, alguém na plateia gritou naquela noite distante. Aposto que ele não dura 3 rounds contra um lutador de verdade. James venceu por nocaute técnico no segundo round, mas a vitória custou caro.
A pressão dos comentários racistas havia causado sua perda de controle durante a sessão de treino seguinte, resultando na morte acidental de Tony Rodrigues. Então, zelador, zombou Derek, agora circulando James como um predador, que tal mostrar a meus alunos como não fazer uma guarda básica? Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Foi aí que Sarah Shane não pôde mais ficar em silêncio. A jovem de 22 anos, faixa roxa em jiu-jitsu e estudante de mestrado em psicologia do esporte, havia passado os últimos 2 anos documentando casos de discriminação no esporte para sua tese. O que estava testemunhando era material acadêmico valioso, mas também profundamente perturbador. Sensei Derek, interrompeu ela firmemente, posso fazer uma pergunta? Por que exatamente você acha que é necessário humilhar alguém que só está fazendo seu trabalho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek lentamente se virou para Sarah, seus olhos estreitando-se com uma mistura de surpresa e irritação. Com licença, Sarah, mas quem está ensinando a aula aqui? Você, respondeu ela calmamente. Mas isso não deve incluir humilhações raciais disfarçadas de demonstração técnica. Diversos alunos trocaram olhares nervosos. Ninguém nunca havia confrontado Derek daquela forma antes. O instrutor sentiu seu rosto esquentar com uma mistura de raiva e vergonha. Raquel, Derek riu forçadamente. Isso não tem nada a ver com raça. Tem a ver com respeito pela arte marcial e saber seu lugar. James abriu os olhos lentamente. Havia algo na maneira como Sarah falará, na coragem de uma jovem mulher enfrentando a autoridade estabelecida, que lhe lembrava sua irmã mais nova, Kiesha. Ela tinha essa mesma determinação, essa mesma recusa em aceitar injustiça em silêncio. Kiesha havia morrido aos 17 anos, vítima de uma bala perdida durante uma confrontação policial em seu bairro. James estava competindo no Japão quando recebeu a notícia. Mais uma pessoa que amava perdida enquanto ele buscava glória em ringues distantes. Outro motivo para abandonar tudo e desaparecer na simplicidade de uma vida anônima. Sarah, disse Derek em um tom perigosamente baixo, se você não pode respeitar meus métodos de ensino, talvez devesse procurar outra academia. Há lugares mais adequados para pessoas com sua mentalidade. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Minha mensalidade está paga, sensei, e acredito que todos aqui merecem um ambiente de aprendizado baseado no respeito mútuo, e não na humilhação. Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a sorrir. Não era um sorriso nervoso ou submisso. Era o sorriso lento e calculado de alguém que acabará de encontrar um motivo para parar de se esconder. Durante 20 anos, ele carregou o peso da culpa por 2 mortes que resultaram indiretamente de sua conexão com o mundo das lutas. Agora, vendo uma jovem mulher corajosa defendendo princípios de justiça que ele havia abandonado décadas atrás, James Washington começou a se lembrar de quem realmente era. Derek, disse James finalmente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que fez todos na sala se voltarem para ele. A jovem está certa. Isso não é sobre artes marciais. É sobre você tentando se sentir importante ao menosprezar os outros. Derek girou sobre os calcanhares, seu rosto vermelho de indignação. Como você se atreve a me dar aula sobre artes marciais? Você nem sabe o que é um dojo. James deu um passo à frente e algo fundamental mudou em sua postura. Seus ombros se endireitaram, seu centro de gravidade baixou imperceptivelmente, e seus pés se posicionaram em uma postura que qualquer lutador experiente reconheceria instantaneamente como perfeita. Na verdade, disse James calmamente, eu sei exatamente o que é um dojo, e sei que este lugar deixou de ser um há muito tempo. Derek sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como James se movia agora, na forma como ocupava o espaço, que despertava todos os seus instintos de autopreservação. Mas seu orgulho ferido não permitiu que ele recuasse. Chega de conversa, rosnou Derek, assumindo sua posição de luta favorita. Vou te ensinar respeito. Do jeito difícil. Sarah assistia a cena com crescente apreensão, mas também com fascínio profissional. Ela havia documentado centenas de horas de sparring e competições para sua pesquisa e algo sobre a maneira como o zelador se movia fazia lembrar os grandes mestres que estudará em vídeos históricos. A economia de movimento, a respiração controlada, a presença calma que irradiava poder contido. James fechou os olhos brevemente e permitiu que 22 anos de memória muscular ressurgissem. Cada técnica aperfeiçoada, cada vitória conquistada, cada lição aprendida nos ringues mais brutais do mundo. Quando os abriu novamente, Derek estava olhando diretamente nos olhos de Silent Storm Washington,
5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Última chance de pedir desculpas, James ofereceu gentilmente, a ela, a seus alunos, e de transformar este lugar de volta em um espaço de aprendizado. Derek riu, mas o som saiu nervoso e forçado. Peut dire d'esculpa, Cara? Você vai implorar por perdão quando estiver no chão. O que Derek não podia ver era que James já havia identificado todas as suas fraquezas técnicas, a guarda alta que expunha seu corpo, a tendência a recuar com a perna direita primeiro, a maneira como telegrava seus socos com micromovimentos do ombro. 22 anos fora do ringue não apagaram décadas de análise técnica refinada. Sarah notou que outros alunos estavam instintivamente se afastando, como animais selvagens, sentindo uma tempestade iminente. Algo na energia da sala havia mudado completamente, como se o ar estivesse eletricamente carregado antes de um raio. Foi quando todos riram das últimas provocações de Derek que algo inesperado começou a se formar na expressão de James. Não raiva ou desejo de vingança, mas a determinação calma de alguém que encontrou uma causa que valia a pena quebrar um voto de silêncio de 20 anos. Alguns dos presentes começaram a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mesmo sem entender totalmente o que seus olhos estavam testemunhando, Derek assumiu sua posição de luta favorita, aquela que usará para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos. Pés na largura dos ombros, punhos cerrados na altura do peito, peso ligeiramente para frente. A postura clássica de alguém que aprendeu artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. James permaneceu imóvel por alguns segundos, simplesmente observando. Seus olhos percorreram Derek de cima a baixo, catalogando automaticamente cada detalhe técnico. A guarda alta que expunha suas costelas, a base instável que comprometia seu equilíbrio, a tensão excessiva em seus ombros que telegrava cada movimento antes mesmo de começar. Espero, zombou Derek, saltitando levemente sobre os pés, ou você vai ficar parado como um poste. Foi aí que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a se mover. Não foi uma mudança dramática, apenas um sutil reposicionamento dos pés, uma leve descida do centro de gravidade, seus ombros relaxando em uma linha perfeitamente horizontal. Mas para quem sabia o que procurar, a transformação foi instantânea e assustadora. Sarah Shen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante 2 anos estudando biomecânica esportiva, ela analisou centenas de horas de filmagens de grandes lutadores. O que acabará de testemunhar foi a transição de um homem comum para um predador nato. Uma mudança tão sutil quanto devastadora. Interessante, murmurou Derek, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo na maneira como James ocupava o espaço agora que despertava todos os seus instintos de autopreservação. James deu um passo à frente e Derek, instintivamente, recuou. O movimento foi tão involuntário, tão primitivo, que vários alunos notaram faixa preta recuando de um zelador. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Problema? Perguntou James suavemente, sua voz carregando uma autoridade calma que silenciou todos. Derek sentiu o sangue subir às bochechas. Sua reputação estava sendo questionada na frente de seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora, mesmo que todas as fibras de seu ser estivessem gritando para parar e pedir desculpas. Sem problemas, respondeu Derek, forçando um sorriso. Apenas admirando sua postura. Alguém te ensinou isso no YouTube? A piada caiu flat. Ninguém riu. A tensão na sala tornou-se quase palpável. Na verdade, disse James calmamente, eu aprendi isso em um lugar chamado Ginásio Nacional de Las Vegas. Talvez você tenha ouvido falar. Derek franziu attesta. O nome lhe parecia familiar, mas não conseguia recordar a referência. Las Vegas? Que tipo de camp de fim de semana você fez lá? Sarah Shen discretamente tirou o telefone do bolso e rapidamente digitou Ginásio Nacional de Las Vegas Artes Marciais. O que encontrou fez seu sangue gelar. Não se tratava de qualquer curso preparatório. Era onde os maiores campeões de MMA dos últimos 30 anos haviam treinado. Derek, continuou James, sua voz ainda calma. Última chance. Peça desculpas a Sarah por questionar seu direito de falar. Peça desculpas a seus alunos por transformar este lugar em um circo. E acima de tudo, peça desculpas a si mesmo por ter se tornado exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam te ensinar a não ser. A oferta de clemência pairou no ar como fumaça. Derek poderia ter escolhido a humildade. Poderia ter reconhecido que cruzou uma linha. Poderia ter preservado o pouco de dignidade que lhe restava. Em vez disso, atacou. O primeiro soco de Derek foi tecnicamente perfeito.
Um jab rápido e preciso, executado exatamente como aprenderá nos manuais. Era o tipo de soco que funcionava contra 99% das pessoas com quem havia treinado ao longo dos anos. James não estava no grupo dos 99%. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que metade dos presentes não conseguiu processar o que aconteceu. James simplesmente não estava lá. Para onde o punho de Derek se dirigia, seu corpo deslizou para o lado como água correndo ao redor de uma pedra, e de repente Derek estava desequilibrado, seu braço estendido no ar. Boa tentativa, comentou James suavemente. Já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com seu ombro direito. Derek começou a suar. Isso não era normal. Ele havia desferido milhares de socos na vida e agora não conseguia acertar um único em um homem que supostamente nunca havia lutado antes. Pare de dançar e lute, gritou Derek, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi aí que James decidiu que a demonstração havia se prolongado por tempo suficiente. O terceiro ataque de Derek, uma combinação desesperada de socos e chutes, encontrou apenas o ar mais uma vez. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Quando Derek se recuperou após errar todos os golpes, James inexplicavelmente estava mais perto. Como? Sussurrou Derek, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Derek, disse James suavemente, agora um braço de distância. Você quer saber a diferença entre quem aprendeu a lutar em academias e quem aprendeu em ringues profissionais? Antes que Derek pudesse responder, James fez algo que desafiava tudo que os presentes pensavam que sabiam sobre física. Sem parecer usar qualquer força, sem movimentos súbitos ou agressivos, ele simplesmente tocou Derek no peito com a palma da mão direita. Derek voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Foi literalmente lançado para trás, como se atingido por uma onda invisível. Seus pés deixaram o chão. Ele viajou quase 2 metros no ar e caiu de costas com um impacto que fez todos na sala gasparem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Derek estava deitado no chão por alguns segundos, olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Não havia dor, apenas a força irresistível de alguém operando em um nível completamente diferente de tudo que ele já conheceu. Isso, murmurou Derek, tentando se levantar. Isso é impossível. Sarah Shen havia parado de respirar. Em 2 anos estudando artes marciais, ela nunca testemunhara uma exibição de poder tão controlada e devastadora. Não havia brutalidade, não havia raiva, apenas a aplicação clínica de uma técnica que ela só vira em lendas. Na verdade, disse James calmamente, estendendo a mão para ajudar Derek a se levantar, é bastante simples quando você entende os princípios de alavancagem, tempo e transferência de energia que aprendi ao longo de uma carreira profissional de 22 anos. Derek ignorou a mão estendida e se levantou sozinho, as pernas ainda tremendo. Carreira profissional em quê? Perguntou Sarah, sua voz quase um sussurro. Você não entende quem ele é, entende? Todos se voltaram para ela, que ainda segurava o celular. Com os resultados de sua busca na tela, dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmaram o que seus instintos já haviam percebido. James Washington, leu ela em voz alta. Também conhecido como Silent Storm. 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Considerado um dos melhores lutadores técnicos da história. Aposentado invicto após uma carreira de 22 anos, após um acidente que resultou na morte de seu parceiro de treinamento. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Derek sentiu seu rosto ficar pálido enquanto a realidade se estabelecia. Ele havia desafiado uma lenda viva das artes marciais. Humilhara publicamente alguém que poderia tê-lo nocauteado com um movimento casual. 5 vezes campeão mundial. Gaguejou Derek, toda a arrogância evaporando instantaneamente. James assentiu em silêncio. Eu me aposentei aos 29. Desde então, tenho trabalhado em empregos que posso encontrar. Limpando, manutenção. Empregos simples. Vida simples. C'est Molofot. Sem câmeras. Sem necessidade de provar nada a ninguém. A transformação em Derek foi instantânea e dolorosa de se observar. O homem arrogante havia desaparecido, substituído por alguém que finalmente entendia a magnitude de sua ignorância. Eu não sabia, sussurrou Derek. Se eu soubesse. Se você soubesse, me trataria com respeito. James s'interrompeu gentiment. Mas ainda humilharia outro zelador, outro trabalhador que não tem credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo que qualquer golpe físico.
Derek percebeu que James havia tocado na raiz de seu verdadeiro problema. Não a ignorância sobre suas credenciais, mas a arrogância fundamental que o fazia acreditar que poderia humilhar pessoas com base em suas profissões. Sarah avançou, sua voz firme. Sensei Derek, há 2 anos treino nesta academia por respeito à sua experiência. Mas o que eu testemunhei hoje não foi ensino. Foi bullying disfarçado de instrução. Outros alunos começaram a murmurar em concordância. A revelação sobre James havia mudado completamente a perspectiva de todos sobre o que haviam testemunhado. James, disse Derek finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ninguém ali havia ouvido antes. Eu peço sinceras desculpas a você, a Sarah, a todos aqui. Não tenho desculpas para meu comportamento. James acenou com a cabeça, aceitando o pedido de desculpas com a mesma graça com que dominou o confronto físico. Agradeço, Derek, mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é, o que você vai fazer de diferente a partir de agora? Derek olhou ao redor da sala, vendo seus alunos com novos olhos. Alguns pareciam desapontados com seu comportamento, outros claramente reavaliando tudo o que pensavam saber sobre respeito e hierarquia. Eu vou mudar, prometeu Derek. Vai levar tempo, mas eu vou mudar. Foi então que Sarah fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Senhor Washington, você consideraria ensinar novamente? Porque acredito que todos nós poderíamos aprender muito mais com alguém que entende que a verdadeira força vem com responsabilidade. James sorriu, o primeiro sorriso genuíno que qualquer um havia visto dele naquela noite. Talvez. Mas não para ensinar técnicas de luta. Para ensinar algo muito mais importante, que o respeito não é conquistado com faixas ou títulos, mas com caráter. Enquanto Derek absorvia a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Uma noite de humildade seria suficiente para transformar décadas de arrogância? Ou uma mudança ainda mais profunda seria necessária para que a verdadeira justiça fosse feita? 3 meses depois, a academia havia sido completamente transformada. James Washington não era mais apenas o zelador. Sarah Shen havia convencido o proprietário da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Derek Mitchell perdeu metade de seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Sarah gravou discretamente se espalhou pelas redes sociais, mostrando um faixa preta sendo humilhado por um mero zelador. Sua reputação na comunidade de artes marciais estava arruinada. Sensei James, disse Sarah após uma aula sobre respeito e humildade, obrigada por me ensinar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. James sorriu, organizando o equipamento. A melhor lição que posso ensinar é nunca julgar alguém por sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Derek continuou ensinando em uma academia menor. Mas agora, com uma humildade imposta pela vergonha pública, ele aprendeu da maneira mais difícil que a arrogância tem um preço. Às vezes, a justiça vem silenciosamente, como uma tempestade que transforma tudo sem fazer barulho. James provou que a verdadeira vingança não é destruir seu oponente, mas mostrar que a grandeza vem do caráter, não de títulos. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como pessoas extraordinárias transformam humilhação em triunfo.